Eu sou Rosáura Cecília Acosta, segunda filha de Pedro Acosta. Como você mesmo colocou, acho que a banda hoje ainda sofre, né, um tanto com os acordes, com os sustenidos e bemóis. Uma casinha bem singela e um violão, uma cabocla que um dia a gente quis. E ele relatava nas suas músicas o que ele vivia mesmo. Em que ele encontrou na música e em Deus o amparo, né. Se eu pudesse fazer um retorno no tempo e no espaço, queria voltar a viver 20 anos atrás. Ele me inspira e me orienta até hoje, e é só gratidão. Eu sou Rosáura Cecília Acosta, segunda filha de Pedro Acosta. Fui professora, hoje estou aposentada, trabalhei sempre na educação, na administração escolar, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre meu pai. Seu pai, Pedro Acosta. Como foi? Como entrou o Pedro Acosta em sua vida? Pedro Acosta é meu pai, ele foi um ser muito especial e, bom, eu acho que Pedro Acosta entrou na minha vida pelo meu nome já, né, sempre fazendo artes o Pedro. Rosaura, por conta das minhas avós, Rosa e Aurora, foi a junção. Cecília, porque meu irmão mais velho, Luiz Antônio, que tinha o nome dos 2 avós também, nasceu no dia de Santa Cecília. E Santa Cecília é a padroeira da música. Daí, Rosaura Cecília. Então foi uma elaboração, eu fui elaborada desde o início, muito, muito. E, bom, meu pai sempre muito, atento, sempre muito carinhoso, a nossa relação de muito amor. Havia um elo que que nos unia muito muito forte, o olhar dele em mim sabia contar direitinho o que que eu estava sentindo, como é que eu estava, e meu pai sempre foi muito atencioso, não só comigo, com todos da família, mas a nossa relação ela era de alma já, era muito especial, sempre foi muito especial. Minha casa sempre foi muito alegre, muito feliz e de muita música. Eu desde pequenininha, meu pai tocava sempre tocando violão, e me chamava para sentar e cantar com ele. E os amigos estavam sempre lá também. E boemia, os boêmios, as alegrias, então, vez ou outra eu acordava, pequena ainda, acordava à noite, na madrugada, e a casa estava rolando com música, e eles cantando e tocando violão. Sempre foi muita gente em casa, assim, Quando que começou a surgir composição do seu Pedro Acosta? desde muito cedo.
Meu pai sempre compôs, desde quando ele ganhou o seu primeiro violão do tio Zé Grela, ele sempre compôs e ele sempre gostou muito de expor as suas melodias, as suas músicas. E então, não dá para eu dizer, né, a primeira música foi não dá, não dá, foi desde muito cedo, na adolescência dele, que ele começou a compor. E meu pai sempre gostou de eventos, de coisas musicais, tanto que em Ipeúna, onde ele morava, ele fazia um programa de calouro na praça, naqueles equipamentos antigos de som, de esqueci o nome agora, megafones. E eles faziam ele organizava os programas de calouro na praça em Ipeúna. Ele sempre gostou muito dessa oh meu Deus, desse movimento musical, né. E ele relatava nas suas músicas o que ele vivia mesmo. Eh, eu consigo identificar, né, nas suas letras, os períodos de vida que tivemos, que nós passamos, né, na no decorrer aí, né, na nossa trajetória enquanto família. Com muita alegria sempre, porque eu também sempre gostei muito de cantar, e eu sempre estava, se não cantando, apreciando nas rodas. E os amigos do meu pai, os primeiros que eu me recordo eram da boemia de Piracicaba. Nessa época morávamos lá, então tinha o Cobrinha, o Pedro Alexandrino, o Viana, o seu Valdemar. Seu Valdemar inclusive foi diretor do Dutra aqui em Charqueado uma época, e muitos outros, né. Mas aqui em Charqueada, o Kik sempre esteve presente também, eles conheceram na adolescência, sempre estiveram juntos, sempre compondo, era a rotina, o Kik chegar em casa: "Olha Pedro, vem ver o que que eu escrevi". E aí, ou ele estava com a música pronta, ou meu pai musicava. E o Kiki foi também um poeta fabuloso, ele escreveu coisas maravilhosas, precisávamos buscar por esse acervo também, porque realmente eram coisas lindas, emocionantes, sabe. Agora, meu pai sempre gostou, sim, de cantar o que ele compunha, ele gostava muito do que ele fazia. Era um exímio violonista, e o Kiki apreciava muito isso nele, né, o Kiki sempre tocou também violão, mas os acordes, os arranjos, e como você mesmo colocou, acho que a banda hoje ainda sofre, né, um tanto com os acordes, com os sustenidos e bemóis, porque ele era extremamente minucioso, ele na hora de ensaiar os corais, ele tinha um ouvido musical fantástico, e ele parava e voltava, e parava e voltava. Tinha que sair perfeito, né, Com sempre só. sempre só. Como foi essa participação? Ver o pai ganhando prêmios? É, e eu acho que na época eu devia ter o quê? Uns 10 anos de idade. E nesses festivais tinham as torcidas dos do pessoal, né. E óbvio, era a torcida do meu pai ali, junto com outras pessoas. Então nós vibramos muito quando foi anunciada a canção vencedora, que era dele, né. Na época, quem estava na prefeitura, o prefeito era o senhor Oswaldo Orchutz,
tenho foto do seu Oswaldo entregando esse troféu, né, aquele ali, para o meu pai, e era muito gostoso, foram muitas alegrias. E, depois veio uma outra fase, na vida do meu pai, na nossa vida, né, quando meu irmão mais velho veio a falecer, então ele se afastou um pouco, e mas ele sempre gostou muito. Foi aí, daí para frente então, que ele entrou mais para música, de igreja, para coral, para adaptações de músicas conhecidas, para tocar nas missas. Então foi um momento em que, ele encontrou na música e em Deus o amparo, né. Então mudou bastante a rotina musical. E existe uma música que retrata este momento. Sim. Ele escreveu uma, né? Se eu pudesse fazer um retorno no tempo e no espaço, queria voltar a viver 20 anos atrás. E aí vai, não vou ter condições de cantar inteiras, mas essa música é muito linda. E E ela tem uma marca muito importante tem, para vocês, tem, como eu acho que muitas outras também têm. sim. Qual que vocês tinham o costume de cantar mais, Rô? Fruto da era uma música que a gente gostava muito de cantar. Era uma música bem alegre, sempre só, eu cantava muito com ele gostava muito de cantar comigo, sempre só. Que mais? A música do primeiro festival também de Piracicaba, uma casinha bem singela e um violão, uma cabocla que um dia a gente quis, uma rocinha, um pangaré e devoção, Deus do céu, isso é bastante para um caboclo ser feliz. E aí vai, né. É muito bonita essa música. Vive tranquilo, não se ilude com fortuna. Felicidade não se compra, não senhor. É é tudo muito coração, se pegar as letras e analisar, é de uma profundidade muito grande, né. E Todo mundo que passou aqui falou muito dessa energia, dessa alegria de seu Pedro, e era o tempo todo assim em casa. sim, sim, era sim. Ele era o protetor da gente. Minha mãe ficava em casa, cuidava da gente, ele saía trabalhar, e a gente via a hora que ele chegasse, porque claro, o peraltice a gente fazia, né. E aí a mãe ficava brava, mas o pai acalentava, né. E era assim, meu pai sempre foi muito amigo, conselheiro, conversava muito com a gente também. Sempre chamava os filhos para participar das suas reuniões, né, dos seus chamava para filme. Meu pai gostava muito da arte, gostava muito de circo, ele gostava de sair muito. Eu lembro que ele tinha uma ADKV quando a gente era pequeno e finais de semana, se não vínhamos para Charqueada, na casa dos avós, ia para algum canto, sair, passear. Não teve uma férias na minha vida em janeiro, que ele de alguma forma ou de outra, juntando tostão, como ele dizia, não levava a gente para praia. Então ele sempre teve esse
cuidado de nos proporcionar coisas que ele gostava. Eu lembro que ele fez uma viagem de navio com a minha mãe, quando começou essa onda aí do navegar, né, nos grandes navios, falou: "Não, eu preciso levar vocês comigo no navio". E aí ele levou todos nós para uma viagem de navio com ele. Meu pai sempre gostou de coisas bonitas, de coisas belas. Meu pai sempre procurou proporcionar para a família, né, dentro do possível, porque tivemos períodos gritantes, difíceis mesmo, onde minha mãe precisou ajudar financeiramente, e mas dentro do possível ele sempre foi muito cuidadoso conosco, sabe. Proporcionando, apresentando, levando passear, não dava para ir longe, vamos para a praça, né, vamos jogar bolinha de gude ali, eu lembro dele com os meus irmãos, uma bolinha de gude, vamos empinar pipa, e assim por diante. Você é a única filha? Mulher, sim. A única mulher. É, eu tenho mais 3 irmãos, o Luiz que faleceu com 19 anos, eu tinha 17 na época, o Carlos Alberto e o Pedro Luiz, que é o temporão. Minha mãe, já estava tinha 45 anos quando engravidou do Pedro. E você falou que vocês aprontavam bastante, então como foi Pedro quando começou a conhecer o primeiro namoradinho da Rosaura? Ai, não gostou não. Não gostou não, ele não ficava feliz não. Mas, ué, a adolescência chega, né, e na verdade o primeiro namoradinho, logo que começa, ele nem conta para o pai, né, vai na época a gente ia dar volta na praça, os meninos rodavam de um lado, as meninas do outro. E aí aquelas paqueras, aí senta no banco para conversar, e ele sempre foi muito atento, nós morávamos na casa onde hoje é o açougue do Paulo Sartori, ali na casa onde morava a dona Cida recentemente, e uma quadra da praça. Então ele ficava sempre de olho, né. Aí eu lembro que um dia eu estava sentada no banco conversando, ele passou e só me olhou, falei: "Ai meu Deus, que medo, né". Aí eu cheguei em casa, foi conversa, né, não foi nada assim gritante, mas, eh, a gente não sabe o que eles vão pensar, né, e eu era nova, tinha o quê? 12, 13 anos. Foi assim. Depois eu tive meus filhos, me casei, né, tive meus filhos. O Felipe, o meu filho mais velho, era todos são muito queridos, pelo amor de Deus. Mas o Felipe também, ele tinha um vínculo muito forte com meu pai, uma relação afetiva e tudo. Meu pai era fissurado no Felipe, ele falava que não tinha que ele fosse conversar com o Felipe, que o Felipe não soubesse, não conversasse. E a recíproca é verdadeira também. Meu pai foi uma pessoa muito importante para o Felipe e para a Heloísa também, para minha filha. Ele sempre foi muito presente na vida dos meus filhos, sempre foi muito família. Como foi para vocês, família, no nesse momento tão maluco que foi quando o seu Pedro nos deixou? João, foi muito triste, muito mesmo, mas ele estava sofrendo muito, e era em casa, no quarto, ia internado e ficava uns dias internado, voltava para casa, e foram alguns meses assim, e ele foi emagrecendo, ele foi estava sofrendo muito.
Foi muito difícil, mas nós não podíamos ser, egoístas, será que seria a palavra? De querer, daquela forma, né, então foi uma despedida muito dolorosa, né, mas, não tinha mais onde correr, sabe. Mas acho que essa saudade hoje a gente pode traduzir nessas memórias tão importantes que a gente tem hoje aqui, né. A saudade é muito grande. Não tem um dia da minha vida que eu não lembro de meu pai. E eu sempre penso: "O que meu pai faria numa situação dessa?". Então, a minha vida, a minha conduta, o meu ser, ele teve essa base muito forte e é presente, é vivo aqui dentro, sabe. Não dá, não dá pra falar de meu pai sem encher o olhinho de lágrimas, sem me emocionar, né. Isso dá pra ver, essa essa vida que você traz dentro de ti. É muito nítido, é transparente em ti. Isso é muito bonito. E esse trabalho todo, esse resgate dessas memórias, essa vivência que a gente está tendo aqui, conhecendo mais histórias do Pedro, levando essas histórias, né, trazendo aquilo que para ti é família, né, Uhum. pra gente artista. Qual é o peso disso que você vê hoje para essa geração que tá chegando? Eu acho muito importante essa memória, preservação da memória, porque ele foi um artista, autor do hino da cidade, é conhecido por todos por isso, mas não foi só isso que ele fez. E tem coisas belíssimas, tem poemas belíssimos que precisam ser conhecidos. Então essa ação de cultural, né, de propagação das canções, de ilustração das canções com esse lindo livro que foi publicado aí recentemente, com esse trabalho dentro das escolas para manter essa memória viva, para que esses alunos, saibam e conheçam, saibam que você não precisa ter tanto para ser um artista, para e mesmo que não seja um artista, mas para deixar o sentir aflorar, porque tudo que tem nessas mensagens do meu pai, são sentimentos, vieram de dentro e todos temos sentimentos. É importante trabalhar o sentir com as crianças. Hoje eu vejo que o mundo está tão automático que não para observar, para pensar, para se analisar, para olhar para dentro. Parece que as coisas vão acontecendo automaticamente e não pode ser assim. Nós somos seres munidos de sentimento e esse trabalho de memória, eu acho que vai ajudar muito nisso também, além de outros aspectos pedagógicos, mas o trabalho com o ser. Você falou do hino. O hino foi um grande feito do seu Pedro aqui para a cidade, assim como também para Ipeúna, que ele também foi autor do hino de Pelúncio, né. E o hino de Charcada tem uma história legal, né, a primeira canção, a base que trouxe o hino é bacana, né. É, na verdade o hino foi assim, o Benedito Viviani era prefeito na época, falava: "Pedro, você compõe tantas músicas, você precisa compor o hino do município". E meu pai ficou com aquilo na cabeça e, na época, no ano, no Festival da Canção Cristã, ele compôs uma música muito bonita. Ela
como é? Cordeiro da Aliança, era o título. E a melodia é muito bonita. Então ele resolveu usar essa melodia e fazer a letra do hino em cima dessa melodia. E foi aí que saiu essa obra de arte, que é lindo demais o hino de Charqueada. O hino de Ipeúna é lindo demais também, e tudo fica muito mais bonito quando é feito com emoção. Uma última passada nossa aqui, não é uma pergunta, mas hoje, o que que você pode dizer ao teu pai? O que você poderia falar para ele agora? Eu diria que eu sou imensamente grata a Deus pelo privilégio de ter tido ele como meu pai, como meu orientador, como meu amigo, e dizer que até hoje ele é e está presente aqui comigo, aqui. Ele me inspira e me orienta até hoje. E é só gratidão.